carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Assim está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora nós vamos para a carta escrita aos Hebreus, também no capítulo 13. Nós iremos ler a partir do versículo 17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo queremos portar-se honestamente. E rogo-vos com instância ou com diligência que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído ou retorne a vós. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Os irmãos podeis assentar, mas fiquem orando para que Deus ele possa ter aqui a compreensão dessa palavra. Amados irmãos, o primeiro texto ao qual nós lemos, logo vem a ideia que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele tinha uma certa preocupação. Já visto que todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, todas elas foi a via de uma preocupação da condição que a igreja se encontrava. Quando os apóstolos eles escreviam as cartas, mais precisamente, muitas vezes o apóstolo Paulo, pela sua condição que se encontrava, na maioria das vezes, quando estava preso, ele sabia da notícia da igreja e ele mandava cartas para a orientação da igreja. E um sentimento que nós podemos saber a respeito de todas as cartas é que Paulo ele tinha uma preocupação de como estavam aquelas igrejas que ele escrevia as cartas. E mais precisamente essa igreja que ele abriu na cidade de Corinto, era uma igreja que a gente considera bastante rica no saber, no conhecer, nos dons espirituais e na sua abastança, até mesmo na sua cultura e também na sua condição financeira. Era uma cidade bem sucedida. Mas porém, ali havia uma igreja do Senhor, e aquela igreja havia um líder, havia um pastor. E agora o escritor da carta aos Hebreus, os irmãos percebem também lá no capítulo 13 que ele enfatiza que é importante que a igreja ela obedeça ao pastor. Sem sombra de dúvida, quando a igreja obedece ao pastor, automaticamente entende-se que ela está indo na direção que o pastor está ordenando ela. O pastor impõe as regras, os limites, as possibilidades. O pastor impõe os trabalhos. Enfim, a igreja passa a participar. E isso não só é uma contra-resposta, mas também a bênção de Deus acompanha a igreja, porque a igreja se torna forte. E
Irmãos, a gente estando aqui com os irmãos há bastante tempo, a gente tem percebido uma coisa como liderança na casa do Senhor, que existe uma certa dificuldade que a gente percebe no crescimento da igreja. E o crescimento da igreja, ele não compete somente a quem está na liderança. A liderança, ela não pode fazer com que a igreja cresça só. Suponhamos que a igreja ela tenha um ministério de liderança. Toda igreja tem isso. Tem líder de jovem, né? Tem líder da senhora, tem líder dos obreiros, né? Tem líder da oração, tem líder das visitas, enfim, tem a segunda pessoa de pastor, enfim, tem lideranças na igreja que elas foram levantadas para que elas viessem motivar as outras pessoas e essa obra, então, ela viesse crescer. E quando se trata de liderança, os irmãos percebem que o maior, eu não quero dizer sentimento, mas o maior estado que a liderança ele espera que a igreja atenda é o estado de crescimento. A obra precisa crescer. Só que a liderança, ela está ali apenas para mentalizar, para ser um mentor, para que esse ambiente ele venha crescer, tanto físico como espiritualmente, certo? E o apóstolo Paulo ele começou a sentir a dificuldade quando ele viu que esse crescimento já não existia, porque havia um retardo espiritual, podemos dizer assim. As pessoas não conseguiam se crescer espiritualmente, porque havia um retardo. E esse retardo acontece muitas vezes quando as pessoas mesmo não querem crescer. É quando as pessoas mesmo não buscam o crescimento. E o crescimento ele vem de quê? Do conhecimento. Do conhecer e o conhecer a Deus. Isso faz com que a igreja cresça. É evidente que tem igrejas aí que estão enxutadas, né? Estão cheias, mas ali elas estão inchadas de pessoas que vivem da maneira que elas querem. Porque na realidade elas não têm um pastor para dizer para elas o que é que elas têm que fazer. Apenas elas estão ali e muitas das vezes a condição de uma igreja cheia é mais pelo interesse daquelas pessoas que estão lá. Então ele não se preocupa com a vida das pessoas, porque ele não pensa que futuramente ele vai prestar conta como que da alma dessas pessoas. Mas um verdadeiro pastor ele se preocupa. Independente da condição, ele chega a mandar carta para dizer que a igreja precisa crescer. Então ele vai falar de quê? De capacidade. E a capacidade ela só vem quando a pessoa ela muda. Quando ela muda de personalidade, quando ela formaliza na vida dela um caráter, então ela começa a adquirir a capacidade, porque ela cresce. E isso nós chamamos de maturidade espiritual. Falar de maturidade espiritual, irmão, é observar o que está escrito aqui dentro da Bíblia. É saber que a maturidade espiritual não é um sentimento que eu sinto nem que você sente. A maturidade espiritual verdadeira é a mudança de caráter. É quando você olha para alguém e você vê que agora, antes ela fazia coisas que menino fazia, mas depois que ela conseguiu chegar a uma estatura de maturidade, agora ela já não faz mais coisas de menino. Foi isso que Paulo escreveu no versículo. Por quê? Porque essa pessoa começa a passar por um processo de transição entre ser um menino outrora e agora a sua fé exercitada torna essa pessoa a um adulto espiritual.
Menino, irmão, geralmente ele não aguenta muita coisa, né? Percebe-se que menino logo chora. Se você pisar no pé do menino, a tendência dele é passar o dia chorando. Se não chegar ninguém para acalentar, botar um bicozinho na boca dele, uma coisa que ele quer, uma coisa que venha satisfazer ele não para de chorar, sim ou não? E geralmente o menino não está apto a comer um alimento mais pesado. Se você der um alimento pesado para uma criança dessa, ela vai passar mal. Então por isso que Paulo ele enfatiza a questão da maturidade espiritual. E da mesma forma, irmão, hoje em dia tem crente assim dentro da igreja. Por incrível que pareça. O menino quer ouvir o conselho do pai? Não quer. De maneira nenhuma. Né? Tem menino que pensa que ele manda no pai. Ele bate o pé e ele faz o que ele quer. E isso aí é normal, porque isso aí é a atitude de menino. A atitude de adulto é totalmente diferente. O adulto ele sabe os riscos que ele corre. O adulto ele sabe com quem ele está tratando. O adulto ele sabe que tem que obedecer. O adulto ele sabe que a quem ele está servindo. O adulto ele sabe a responsabilidade que lhe cabe, e a criança é totalmente diferente. Então eu vejo que isso a gente trata como maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela traz alguns benefícios na vida do crente, pode ter certeza disso. E geralmente são resultados positivos. São coisas que verdadeiramente você espera. Porque quando eu sou um crente maduro, eu sou um crente obediente. E se eu sou obediente, automaticamente eu também sou atendido. Existem crianças que são obedientes. Você ensina ela desde pequena e ela chega numa idade de entender as coisas, de saber o que é certo, o que é errado. E aí ela mantém a sua vida de obediência e tudo que ela pede os seus pais faz. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que se os pais, os nossos pais, sendo ruins, Ele nos dá coisa boa, imagina Deus. É a Bíblia quem diz. Então, eu acredito que existe também um requerimento de Deus para com as nossas vidas, porque, em primeiro lugar, a gente tem que refletir que a maturidade espiritual, ela vai ser um benefício no caráter das pessoas. Por quê? Porque ela vai fazer com que eu seja uma pessoa que as outras pessoas vejam um exemplo em mim de uma pessoa madura que já passou por grandes experiências, que já passou por grandes dificuldades, mas que em nenhum momento eu desisti, eu estou aqui. A minha maturidade espiritual vai mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que, independente de qualquer circunstância, quando se trata das coisas de Deus, eu estou aqui para servir, para fazer a sua vontade. E em nenhum momento eu pude colocar minha responsabilidade em outro alguém, porque a responsabilidade não é minha. Então, porque na minha vida existe maturidade espiritual. Então eu vejo isso como um benefício. Por quê? Porque trata o caráter do crente. Segundo, a maturidade espiritual na vida do crente, ela traz um benefício que nós chamamos de crescimento e conhecimento adquirido ao longo da sua jornada, do tempo que ele tem. Quanto mais conhecimento eu busco, irmão, quanto mais eu procuro crescer,
no decorrer da minha jornada, mais a maturidade ou o padrão de um varão perfeito. Quando eu digo varão, eu estou falando de homens e mulheres. Um homem perfeito, homens e mulheres. Então, quanto mais eu acrescento em mim a sabedoria, quanto mais eu acrescento a graça, quanto mais eu acrescento o conhecimento, quanto mais eu acrescento a busca, mais eu mostro que a maturidade está na minha vida. E isso se adquire ao longo da nossa caminhada. Outra coisa, a maturidade espiritual, ela está atrelada, muitas vezes, na maioria das vezes, ao nosso testemunho, a pessoa que nós demonstramos ser. A Bíblia diz, irmão, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, de pessoas que estão olhando para nós, que nós estamos à vista dessas pessoas. Então, o testemunho, ao ponto de vista dessas pessoas maduras, denota ao seu redor de pessoas que estão observando a sua vida. Ou você não pensa que não tem? Porque são essas pessoas que vão olhar para nossas atitudes, que vão dizer se nós somos crentes maduros ou somos crentes meninos. Desse jeito. Além do mais, há um benefício que nos traz segurança e firmeza. Firmeza em quê? Na convicção de fé do cristão. Porque se há uma maturidade em mim, eu confio no que Deus está fazendo na minha vida. Se há maturidade em mim, eu confio no que eu estou vivenciando, no que eu estou passando. Eu confio nas mudanças, eu confio na novidade de vida, eu confio no crescimento, na transformação, eu confio nas bênçãos do Senhor a chegar na minha casa, na minha família, no meu lar, nos meus parentes. Eu confio em Deus, porque eu sou um crente maduro e eu estou preparado. O que vier não vai afetar a minha fé de maneira nenhuma, porque eu confio. Do contrário, irmão, se nós não confiarmos, o que vai acontecer é que nós vamos retardar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Porque quando nós não confiamos em Deus, quando nós não somos convictos, maduros o suficiente para confiar em Deus, quando vier a adversidade na primeira, a gente desiste de Deus. Então precisa ser crente maduro. E por último, o que eu vejo, eu acrescento, é que o benefício que nos traz uma vida de maturidade espiritual é a capacidade espiritual e intelectual para realizar essa obra. O que é que ele espera de nós? E foi que o apóstolo Paulo falou o escritor da carta aos Hebreus escreve a eles que eles estejam preparados para toda boa obra. Então, só crente maduro, só crente experiente, só quem tem experiência com Deus pode fazer a obra de Deus. Vamos falar aqui um pouco, irmão, a gente aprender um pouco mais a diferença e a preocupação de Paulo pelo tipo de alimento. Quando ele fala alimento, ele está falando de palavra. Pelo tipo de alimento que ele podia entregar para aquela igreja. Ele não podia dar qualquer coisa, porque aquela igreja estava retardada. Ao invés dela crescer, ela estava minguando. Ao invés dela avançar, ela estava parada. Por quê? Porque ele não podia dar qualquer coisa. Então ficou a luta entre um alimento sólido, a qual já era para eles estarem comendo desse alimento, ao leite materno, leite de criança. Você quer ver?
Na mesma carta que ele escreve aos Hebreus, o autor, segundo creio que é o apóstolo Paulo, não afirmar, no capítulo 5, os versículos 12 e 13, o autor escreve assim: pois com efeito, quando devieis, ou seja, quando vocês deviam já ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, ou seja, entendendo ao tempo que vocês já passaram ouvindo essa palavra, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, ou seja, preciso que alguém fale de novo as mesmas coisas para que vocês talvez possam entender, ele estava dizendo. Que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes, olha aí, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Ou vamos fazer uma colocação aqui: todo aquele que bebe leite é uma? Tudo bem. Na palavra da justiça, porque é criança. Então a preocupação de Paulo era justamente essa. O que é que ele esperava da igreja? Crescer. E a igreja não crescia porque a igreja queria ser criança eternamente. E eu abro um parênteses para dizer, irmão, existe uma necessidade, principalmente agora. Nós estamos começando um novo ano. Todo novo ano é um novo desafio. Todo novo ano é uma novidade. Todo novo ano tem mudança. Todo novo ano tem transição. Todo novo ano tem oportunidade. Todo novo ano, irmão, é algo novo na vida do cristão que verdadeiramente segue os caminhos de Cristo. Então o que é que acontece? Nós precisamos se adaptar ao novo que Deus está preparando. Se você não conseguir se adaptar ao novo, você vai sofrer, e o meu coração está preocupado. Então não venha se adaptar ao ambiente, porque quem se adapta ao ambiente, ele acha conforto, ele quer descanso. Mas quem se adapta à norma, à lei, à ética, ao padrão, então ele está dentro da vontade de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então por que o apóstolo Paulo ele diz: eu não posso dar para vocês um alimento sólido agora, porque vocês não estão preparados? Agora vamos espiritualizar a coisa. É o fato que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir, né, quando diz alimento, para ouvir uma palavra mais dura. Já dizia Jesus as suas palavras, não havia meio termo, a palavra dele era sim, sim, não, não. Quem quisesse ouvir, ouvia. Quem não queria, ele dizia: quem quiser ir com esses que já estão saindo, que vá. Aí Pedro se apresentou: não, Senhor, para onde é que nós vamos? Só tu que tem palavras de vida eterna, só tu que tem palavras que traz o crescimento, é só tu que tem palavra que exorta, é só tu que tem palavra que fala a verdade. Tu não fala nada para animar ego, tu não fala nada para alegrar ninguém, tu fala a palavra de Deus. O que é que faltava mais, irmão? O povo crescer. O que é que faltava mais? Onde estava o erro que o povo não crescia? Estava no povo, irmão. E essas passagens aqui que relatam a maturidade, elas são comparadas ao desenvolvimento da igreja hoje. Se nós trouxermos para a igreja hoje, ela vai mostrar o desenvolvimento físico e espiritual da igreja e vai mostrar a realidade em que a igreja se encontra hoje. Porque a palavra ela é para isso. O autor aqui da carta aos Hebreus, de alguma forma ele estava repreendendo os seus leitores na sua carta, que precisavam abandonar o leite
para comer uma comida mais concentrada, um alimento mais sólido, que viesse fazer com que ele viesse entender realmente, discernir realmente o que Deus queria para eles. E para isso aqui, irmão, a gente pode definir o que a carta dos Hebreus queria passar para aquelas pessoas que estavam ali. Era a capacidade, queria revelar a capacidade de colocar a palavra em prática, para que os hebreus eles viessem alcançar uma maturidade espiritual, a qual viesse através do exercício da fé, né, constante, para que eles viessem então ter o entendimento e a compreensão de discernir o que é certo e o que é errado. Por que disso? Porque uma criança, irmão, muitas vezes ela não consegue. Você pede uma coisa e aquela criança ela continua teimando fazendo, porque ela não consegue saber que aquilo ali é errado. Ela, às vezes, muitas vezes, uma criança dessa acha bonito. Ela acha que está chamando atenção e assim várias e várias outras coisas. Mas um adulto não, ele consegue discernir. E para que ele se torne um adulto, ele tem que participar de coisas de adulto. E a igreja tem que se acostumar a isso. Porque quando vier coisa de adulto, irmão, aí o negócio vai apertar. Vamos para frente. A maturidade espiritual, ela consegue desenvolver na nossa vida algo que a gente chama de estatura perfeita, ou estatura de um varão perfeito. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15, assim está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem não entendeu, eu vou explicar. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios a respeito disso, ele diz o seguinte: até que todos cheguem ao conhecimento de tudo, da plenitude de tudo relacionado à fé. Para quê? Para que o conhecimento faça eu conhecer realmente o Filho de Deus, e à medida que eu conheço o Filho de Deus, eu vou chegando numa estatura, numa varonidade, né? Numa idade de varão grande, avançada, a ponto de me fazer chegar a uma estatura plena ou aparente a Cristo. Deu para entender? Aí o outro versículo ele diz: para que não mais sejamos como meninos. É assim que está escrito: agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, por que eu preciso ser maduro? Porque eu tenho que deixar de ser levado pela mão dos outros. Eu tenho que caminhar sozinho. E eu vou fazer isso quando eu tiver o conhecimento daquilo que Deus quer na minha vida. Enquanto eu não abrir os meus ouvidos para aquilo que Deus verdadeiramente quer, eu vou ser levado assim como o vento de um lado para o outro, em vento de doutrina, que aparentemente é uma coisa bonita, mas conduz muitas pessoas ao erro. Eu acho, irmão, esse aqui talvez seja um dos textos que fala mais a respeito do crescimento espiritual do crente, da maturidade espiritual. Porque ele fala bem claro. Ele fala da diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa criança. Porque ele fala das atitudes que essas pessoas tomam. O que é que eu quero que você entenda? Que um adulto jamais ele vai tomar uma atitude de criança.
Porque pelo menos quando esse adulto for tomar a atitude, ele vai pensar. E a criança não pensa. Então, Paulo, ele explica aqui diversas coisas, né, sobre diversas questões. Ele vai até falar sobre os pastores, sobre os mestres, né, sobre os doutores e etc. E esses ensinamentos servem para que a igreja ela venha chegar a essa unidade da fé. Porque Deus quer fazer que a igreja cresça num todo, irmão. Deus não quer que alguém se sobressaia e as outras pessoas fiquem apagadas, não. Deus quer que a igreja brilhe. Se você tem um dom, irmão, esse irmão que está do teu lado, ele pode ter esse mesmo dom que você tem. Se eu tenho um dom e você se inspira nele, então você pode ter esse mesmo dom que eu tenho. É só você buscar, irmão.